A água é uma fonte de energia natural que tem propriedades fundamentais para o bom funcionamento do corpo. É tanto, Matheus, que o nosso corpo ele é composto de 70 a 75% de água e que ela ajuda bastante, né, no combate às doenças, na hidratação, no retardamento do envelhecimento da nossa pele. Você sabia que existem fontes termais com minerais que auxiliam na saúde? E esses minerais, Matheus, contribuem bastante para o bom funcionamento do nosso corpo. E a Daisy, uma brasileira que mora lá na Ucrânia, mostra um pouquinho pra gente dessas fontes termais. Confere aí, pois o Coleta Legal está no ar. Olá pessoal, eu sou a Daisy, eu sou uma brasileira que vive na Ucrânia, eu sou recém-chegada. Dessa vez a gente está no Carpathian Mountains. É uma região que a gente vem para cuidar da saúde, quem está ligado assim no bem-estar mesmo, vem para cá para poder beber de águas de fontes naturais, água mineral, direto da fonte. E essas águas elas têm propriedades diferentes, porque você consegue sentir o gosto de metal, o gosto de ovo, você consegue sentir o gosto gasificado da água, direto da fonte, é como refrigerante, assim, é uma água desconsoda, tipo, você consegue sentir como se fosse um sorrisal mesmo, que as pessoas tomam para poder ajudar com o tratamento do estômago. A maioria das fontes termais, elas são originadas de uma atividade vulcânica que já, vamos dizer assim, que já formou as suas rochas. E aí a gente fica com um líquido final, vamos dizer dessa maneira. E aí, como os vulcões eles foram precipitando os minerais, no final a gente tem uma água muito rica em elementos químicos diferenciados. E aí essas águas elas vão encontrando fraturas, fissuras, né, e espaços para passar até o momento em que ela sai do interior da Terra e ela chega na superfície através das fontes, né? E o que acontece muitas vezes é que no mesmo local você pode ter a ocorrência de águas com composição química diferente. Isso é algo incrível, mas isso acontece. No sul de Minas, lá nas regiões onde a gente tem esse tipo de água, que é Lambari, Caxambu, né? Poços de Caldas, nesses lugares existem fontes com diferentes composições químicas, carbonatada, magnesiana, fluoretada. Eu acho muito interessante disso, é que eu não tenho problema de estômago. Então eu tomei dessa água e não me fez bem. Eu fiquei assim, me sentindo meio enjoadinha, assim, então eu não tomei mais. Mas eu tenho problema de fígado. Então a água com gosto de ovo me fez muito bem. Eu acredito assim que o corpo fala com a gente. A parte da ciência que estuda essa inter-relação entre águas, as suas composições e o efeito que elas trazem para a saúde, né, chama geomedicina. Algumas pessoas se especializam nessa área, estudam essas águas, algumas vezes até lamas. Não tem muita gente jovem na cidade, essa excursão é mais de gente de mais idade, porque eles vêm para cá já com essa intenção de cuidar da saúde, de limpar o organismo. E é um tratamento que não te promete uma cura definitiva para uma doença que você tem, te promete um alívio. Tipo, se você tem problema de estômago, você vem, faz o tratamento 2 semanas com água, bebe a água. 1 hora antes da refeição, você vai beber água quente, não quente fervendo, é um morno. Faz sua refeição, 40 minutos depois de terminar a refeição, você vai beber a água gelada. E isso você vai fazer assim 2 semanas para poder limpar o seu organismo. As pessoas garantem que ficam até 2 anos sem sentir nenhum sintoma de gastrite, de nada. Mas depois volta porque a gente tem a vida muito movimentada, a gente não cuida da nossa saúde, a gente não cuida do que a gente come. Essas fontes, que são chamadas de fontes hidrotermais, em função da composição química de cada uma delas, elas têm um efeito específico no ser humano. Por exemplo, existem fontes de águas carbonatadas, existem fontes de água ricas em enxofre, existem fontes de água
ricas em selênio, existem fontes de águas ricas em outros elementos químicos. E cada um desses elementos tem um efeito específico na saúde do ser humano. A gente está concentrado em 3 cidades: Truskavete, Tuzla e Sihirnessan. É impossível falar essa última assim direito, porque o sotaque, eu não consigo imprimir o sotaque para dizer esse nome corretamente, mas são essas 3 cidades. Sihirnessan é a cidade que a gente vem, tem 26 fontes de água mineral, então assim, tem muita gente na cidade, é super movimentado, tem várias filas para você poder chegar até a fonte de água, tem várias filas. Truskavete é uma cidade que ela é mais elitizada. Eu pude ver assim nas ruas que é um pessoal mais elegante, mais sofisticado, e tem uma água muito metalizada, você consegue sentir o gosto do metal na água. Eu não consegui beber, me deu uma ânsia, eu não consegui beber água em Truskavete, mas é uma cidade muito organizada. Fonte acarbonatada depende muito do elemento que tem. Ela pode ter só carbonato ou ela pode também ter uma componente magnesiana. Quando a gente tem o magnésio presente, ela é uma água muito boa para tratamento de algumas doenças específicas e tal. O magnésio ele tem um efeito muito positivo. Tuzla, que é uma cidade antiga, medieval. Tem a fonte, que é uma fonte que é tipo sagrada para eles, que tem uma imagem religiosa, as pessoas vão, fazem pedidos, orações para essa santa lá que protegeu a cidade de algumas batalhas, porque a história da Ucrânia, gente, é uma história de batalhas. Então o tempo inteiro você se confunde essa história de moderno, de novo, e muita briga, até hoje, briga política, briga econômica com a Rússia. Então assim, eles têm uma história de muita luta. E a gente consegue ver isso assim, na tradição deles, no dia a dia, de como eles falam assim, da Ucrânia, como eles falam da vida deles, é sempre com um orgulho muito grande de quem tem que defender isso o tempo inteiro. Tem uma fonte que ela é muito interessante, que é uma água que tem você sente um gosto de óleo, é uma água com glicerina. A gente usa muito para poder limpar a pele. A mulherada sai com galões de água dessa fonte, porque se leva para casa e a gente usa para limpar a pele. Eu fiz o tratamento assim, eu tô há 10 dias usando a água todo dia de manhã e eu tô sentindo muita diferença na minha pele. Ela tá muito mais aveludada, assim, não tem erupções de acne. Essas águas, muitas delas, são muito boas para o tratamento de pele. Nos países onde a gente tem erupção vulcânica mais contínua, igual na Islândia, é muito comum eles tomarem banho nas fontes termais. E aquilo é um tratamento de pele que não tem igual, porque você tem uma quantidade de elementos químicos ali que esses elementos favorecem muito. Aqui no Brasil a gente não tem vulcão, mas como que tem ainda águas que saem com calor, né, igual Caldas Novas em Goiás, por exemplo? É porque essas fontes vulcânicas, a atividade vulcânica principal, ela cessou, mas ainda sobrou algum calor no interior da Terra e esse calor vai sendo disperso, né, ao longo de décadas, centenas de anos. A pessoa tem que tomar cuidado porque pode ser que a pessoa consuma uma água mineral que tenha um determinado elemento lá, que aquele elemento não vai te fazer bem. O interessante é que a pessoa tenha conhecimento ela tenha conhecimento da própria saúde dela e talvez das deficiências minerais que ela tenha, ou até das reações que ela tenha. E aí a gente faz uma pergunta: se a cidade é tão boa, se a água é tão boa, trata tantas doenças e tantas coisas, por que essa água não é vendida? Por que essa água não está no nosso supermercado, na prateleira? Aí eu consegui uma explicação de que a água não dura muito tempo. Eu posso levar um galão de água de glicerina para casa, mas ela não vai ter o mesmo efeito, porque é aproximadamente 2 horas só que ela consegue ter as proteínas minerais. Então, assim, é o suficiente para você beber e o seu corpo absorver. Você não consegue colocar isso dentro de uma garrafinha plástica e botar à venda no supermercado, porque ela perde as propriedades minéricas dela. Então, assim, eu tô levando, na esperança de que me ajude de alguma forma, mas não é 100% garantido de que vai conseguir. A não ser a água com soda, que é aquela que eu falei que é boa para o estômago.
Essa água parece que ela dura mais alguns meses, mas se não é muito. Então você tem que vir para a cidade e consumir a água e fazer o tratamento aqui, não dá para levar para casa. Existem águas que são comercializadas, a gente acha em supermercado, que elas têm elementos como selênio, né? E tem vanádio, né? Alguns outros elementos, eles são presentes na água e por eles, mesmo ao serem engarrafados, permanecerem mais tempo na água, permite que essas águas sejam comercializadas com esses elementos, né? As águas carbonatadas, as águas magnesianas, é um pouco mais complicado de você manter esses elementos, digamos assim, ativos na água, né? Ativos entre aspas. Porque, na verdade, o que acontece? Esses elementos, eles quase sempre estão presentes na água na forma iônica. Então, há uma tendência dessa química dessa água ser modificada em função de mudança de temperatura, de mudança de algumas condições ambientais. Então, o ideal no caso dessas águas, se você quiser preservá-las por um pouco, o ideal seria você congelar essas águas, né? Aí você praticamente mantém a condição fisicoquímica que ela tem, vamos dizer assim. A água, quanto menos mineralizada for, melhor. Em caso de dúvida, procure um médico. Então é isso. E tchau, tchau. Vale ressaltar que nem toda a água está apta para o consumo, então precisamos ficar de olho. O Coleta Legal vai fazer um breve intervalo e já volta. Sabe o que faz a gente ser melhor na FAESA? Aqui somos uma equipe que trabalha com excelência. Professores que inovam para formar profissionais preparados. Alunos que aprendem a importância de trazer retorno à sociedade. Seja no atendimento à população ou no mercado de trabalho. Somos FAESA, o melhor centro universitário do Brasil. Venha ser melhor com a gente. Gente, você sabia que nós possuímos muitos espaços verdes aqui na Grande Vitória? Só na capital são 15 parques, Matheus. Pois é, Nath, e nesses parques podem ser usados para relaxar, ler um livro, aproveitar com os amigos, fazer um piquenique, exercícios. E o principal, ter contato direto com a natureza. E o Arthur Gabriel vai mostrar pra gente um pouquinho desses parques. Acompanha aí. Vitória é a terceira melhor capital brasileira para se viver. E olhando aqui de cima e vendo o verde predominante na cidade, não é difícil entender que a qualidade de vida aqui se deve também aos 40% de vegetação que cobre o município. Além da arborização das ruas e avenidas, Vitória possui 15 parques naturais. Esse aqui é um deles. A Pedra da Cebola possui 46 mil metros quadrados. É como se aqui coubessem 46 campos de futebol. Quem olha assim pra mim, nem imagina que eu tô a menos de 400 metros de uma das avenidas mais movimentadas de Vitória. Aqui do ladinho, no Parque Pedra da Cebola, o morador pode vir simplesmente para dar uma relaxada no dia a dia e respirar um ar puro. Sair um pouco de casa com os filhos e ter um espaço onde eles possam brincar, onde eles possam ter contato com mais natureza e também com outras crianças, né, que não são do nosso convívio normal. E assim, na correria, né, que as pessoas têm no dia a dia, acaba que ficando meio que perdido isso. E é muito importante para as crianças, tem animais, plantas e com certeza é vida. No total, são 35 mil árvores em toda a área urbana que são monitoradas pela Gerência de Áreas Verdes da Prefeitura de Vitória. E a reposição desse importante patrimônio natural é constante. 40% do nosso território são unidades de conservação. São espaços reservados, protegidos por lei federal, que não podem ser edificados. Vitória é uma cidade com muita área verde. Para além disso, nós temos hoje em torno de 35 mil árvores plantadas nas nossas vias urbanas, todas elas georreferenciadas por local de plantio e espécie. Em Vitória nós temos uma regra: se você por um motivo, por necessidade, tiver que retirar uma árvore, nós temos que plantar duas.
Porém, nem tudo são flores. Ainda temos um longo caminho para tornar a capital dos capixabas ainda mais verde, pois existem casos de desmatamento, poluição e, pasmo, envenenamento de árvores causados por moradores. A importância da árvore para a respiração da cidade, para a contenção da poluição atmosférica, para a hidratação do solo, né? Para a permeabilidade do solo. Invariavelmente tem aqueles que, por um motivo ou outro, né, de maneira até insana, resolvem dar fim à vida de uma árvore, deixando de compreender tudo isso que eu acabou de dizer, a importância que a árvore tem para a cidade, para a vida das pessoas e para a vida e para o ecossistema de maneira completa, né? Tem que ter investigação, porque crime não é simples você identificar. O transgressor, infelizmente, o cara que quer matar uma árvore, ele não faz isso à luz do dia. Existem plantas para cada tipo de espaço. A partir de uma avaliação técnica, cada lugar recebe o tipo de cobertura verde adequado ao lugar onde será plantado. Isso para garantir uma boa estética e evitar acidentes. A arborização, a gente tem que saber assim, o que é, qual a definição, né? Não é meramente o plantio de árvores nos espaços urbanos. A arborização ela vai muito além. Ela vai desde um projeto, né, até a escolha das espécies que melhor se adaptam àquele determinado ambiente que vai ser arborizado. Então, por exemplo, uma espécie que você planta num parque pode não ser a mesma espécie que você vai plantar numa via, num canteiro central de uma via pública. E nesse clima de natureza e tranquilidade que nós encerramos o Coleta Legal de hoje. Fique agora com a programação da TV Educativa e até semana que vem. Tchau, tchau!